palavra aqui nessa manhã, que foi trazida no dia das células. Mas antes que você desanime e tenha a sensação de tempo perdido, eu quero dizer que eu vou trazer de uma forma diferente, de uma forma mais prática. Então aqueles que não ouviram, vão ouvir pela primeira vez, mas aqueles que ouviram, nessa manhã nós vamos relembrar de uma forma prática, de como resolver esses empecilhos que nos fazem desanimar. Amém? Amém? E o tema do que nós falamos no dia da célula é: não desanimamos. Amém? Então, dá uma olhada para o irmão que está ao teu lado e vê se ele está com cara de desânimo. Se ele está meio desanimado por causa do sono, da comida que comeu ontem. Teve gente que comeu ontem, viu? Comeu com força. Tem gente que comeu um negócio aí que eu vou falar para você que foi pesado. Mas nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Se você está anotando, e para você que está em casa também, o tema é: não desanimamos. E Deus falou comigo através dessa palavra por causa de algumas conversas que nós tivemos. E a verdade, eu vou mudar um pouco do que eu falei na quinta-feira, eu vou colocar de forma cronológica. A primeira conversa que eu tive foi com meu pai. A gente estava conversando a respeito da minha esposa. Ele estava trazendo para mim a responsabilidade que eu tinha com relação a ela, a vida espiritual dela. E ele me mostrando que algumas coisas precisavam ser revistas, precisava orar, e eu tinha responsabilidade sobre isso, né? E a partir daquele momento eu comecei a orar e jejuar em cima disso, porque eu falei: Senhor, se a responsabilidade é minha, eu preciso de uma resposta sua, né? O que está acontecendo? Qual é a tua palavra para mim a respeito disso? E a resposta de Deus foi esse texto, né? E outra conversa que nós tivemos, cronologicamente falando, foi na reunião de intercessores, que foi na semana passada, né? E nós chegamos num certo momento da reunião em que nós dissemos assim: parece que o pessoal está desanimado, né? Tem horas que o pessoal desanima, até porque intercessão não é fácil, intercessão é guerra. E tem gente que já nasce com um faro para a guerra, né? Você viu o tio Cláudio, a pastora Rai. Eu também, eu não vou dizer que eu gosto de expulsar demônio, mas quando aparece um demônio, você vai ver que eu vou estar em cima dele. Eu já vou para cima dele. Porque parece que tem um negócio que atrai quem gosta de guerra, parece que atrai você para aquilo, né? Mas tem muita gente que parece que fica com medo. Na hora que aparece um demônio ou alguma manifestação demoníaca, a pessoa imediatamente foge, né? Ou até mesmo na hora da intercessão ela fica desanimada, né? Ela não consegue fluir na oração, não consegue entrar. E isso serve para qualquer outro ministério ou qualquer outra área da sua vida em que você não consegue fluir, você não consegue desatar, não consegue acontecer, parece que você está com o pé atrás, né? Você não consegue ir para cima, você não consegue romper. Parece que é um desânimo, algo te pesando e te paralisando. E a última conversa foi antes, poucos minutos antes, uma hora antes da nossa célula. A gente estava conversando lá, eu, meu pai, a Ana, minha mãe, e a nossa conversa tinha o teor de nós pastores, né? E meu pai dizia assim: poxa, tem tanto talento, não é talento que ele usou a palavra, tem tanto potencial, né? Eu já conversei isso com algumas pessoas, por exemplo, com o Alexandre, conversei isso com ele, conversei com outras pessoas falando: cara, a gente tem tanto potencial, eu vejo tanto potencial em vocês, e eu estou falando não só ministerial, estou falando de financeiro também. E a gente não consegue fluir, muitas vezes a gente tem um potencial gigantesco, mas não rompe financeiramente, não rompe espiritualmente no nosso ministério, no nosso chamado. Parece que tem uma coisa que nos desanima, nos paralisa, nos enfraquece,
né? Que nem o Superman tinha a Kryptonita. Tem alguma coisa aí, a Kryptonita que te trava, que te paralisa, né? E em cima de todas essas conversas, a conversa com meu pai, a respeito da minha esposa, a conversa com meu pai a respeito dos intercessores, a conversa a respeito dos pastores, né? Pessoas com um grande potencial, né? Potencial de escrever livros, de gravar CDs, mas os anos passam, a vida vai passando e parece que não acontece, não flui, não rompe, tem alguma coisa, alguma criptonita, algo te desanimando. E é a respeito dessa criptonita que faz desanimar que eu quero falar nessa manhã. Só que, como eu disse, eu quero falar de forma prática, como vencer essas coisas que nos paralisam, como romper com essas coisas que nos paralisam. E eu quero que a gente converse aqui, eu quero que vocês que já venceram algumas dessas criptonitas, digam como venceram, né? Se venceram, como venceram. E eu vou também compartilhar da minha parte como eu tenho conseguido vencer algumas dessas criptonitas que me paralisam. É óbvio, como foi dito aqui já, eu não venci todas elas, né? Ainda estou lutando contra elas, né? Se já tivesse vencido todas, já teria sido arrebatado. Mas eu vou dizer, segundo a palavra e segundo as nossas experiências, como vencer essas criptonitas que nos desanimam. Amém? Deu para entender bem isso? Amém. Amém. Então vamos abrir lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Foi esse texto que Deus falou comigo a respeito de todas essas conversas. 2 Coríntios 4, nós vamos ler todos os versículos, do 1 até o 18. Eu vou ler aqui, que é grandão, nem precisa usar óculos. Amém? Se você não achou aí, lê aqui comigo. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele tem traduções aí que diz, não desanimamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Eu vou dar uma pausa aí. Como eu disse na quinta-feira, a nossa vida, o propósito da nossa vida é transparecer, é demonstrar Jesus para as pessoas, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se o evangelho que eu prego com a minha vida, ele está encoberto, é para aqueles que estão se perdendo que está encoberto. Tem um monte de gente que está morrendo agora, e porque o meu evangelho está encoberto, o evangelho que devia fluir através da minha vida, que evangelho é boas novas, boas notícias. Se eu não dou boas notícias, se o meu evangelho está encoberto, é para aqueles que estão se perdendo que ele está encoberto, né? Então, eu quero que você entenda bem isso. Se a nossa vida não cumpre o propósito de transmitir o evangelho de Cristo, é como se nós estivéssemos vivendo de uma forma inútil, né? É como se a nossa vida não tivesse a utilidade que ela deveria ter. Amém? E nós precisamos compreender isso. E você vai perceber, na medida que nós continuarmos lendo esse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, nós temos que aparecer. Como filhos de Deus, nós temos que nos manifestar. Nós não podemos ficar encobertos, porque o próprio Jesus disse, olha, a candeia, a luminária, ela não é feita para ser colocada debaixo do alpendre, ela é para ser feita para colocar em lugar alto. Vocês têm que se manifestar, mas a questão é, a manifestação de vocês tem que ser com o propósito certo e único de transparecer Jesus para o mundo. Não pode ser de ficar famoso, de ganhar dinheiro, de que as pessoas vejam você, mas você tem que aparecer, mas com o propósito de demonstrar Jesus. Então vamos lá, vamos continuar. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Você percebe que é isso que ele está falando. Se você crê e não fala, tem uma coisa errada. Está entupido aí tocando. Crie, falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Então, eu tirei três coisas que nos fazem desanimar nesse texto. E foi o que eu falei na quinta-feira, e eu vou falar rapidamente aqui para vocês. E logo nós vamos mergulhar em cada uma delas. E eu queria conversar com vocês, queria ouvir de vocês, alguns de vocês que já tenham vencido algumas dessas situações, e como vencemos, à luz da Bíblia, essas situações, e como vencemos na prática essas situações. Amém? Vocês entenderam isso? Então, nós tiramos aqui, por exemplo, no versículo 2, põe lá, Rai. No versículo 2, ele diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Então, a primeira coisa que eu falei na quinta-feira, eu quero repetir aqui, que nos fazem desanimar no nosso percurso, que nos fazem estar com o nosso cano obstruído, ou seja, a gente crê, mas a gente não fala, a gente não transparece Jesus. A gente crê, mas não manifesta. A gente crê, mas ninguém se converte por causa da nossa fé. A nossa vida parece que está empacada, parece que não tem resultado. E três são os motivos. E o primeiro deles que eu coloquei está aí no versículo 2: é o pecado oculto e o propósito errado. Pecado oculto e propósito errado. Então, vem aqui comigo. Alguém aqui gostaria de dar um testemunho de que venceu o pecado oculto ou que tem o pecado oculto? O que é pecado oculto aí? Não é porque está oculto? É oculto. É oculto. O que é pecado oculto? Vocês me ajudam aí? Escondido, né? Mas eu estou perguntando para aquele que só eu sei. Aquele que só eu sei. Mas eu estou perguntando para a gente poder dar exemplos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, pornografia e masturbação é uma coisa que você faz lá no secreto, escondido, ninguém vê. Se você é casado, nem a tua esposa, nem teu marido vem. E o texto está falando exatamente isso. Na minha tradução diz assim, ó, coisas que por vergonhosas elas estão ocultas. Você não pode mostrar porque elas são vergonhosas. Elas são asquerosas. Você não pode falar para os outros o que você faz. Porque se você falar para os outros, as pessoas vão sentir nojo. Só que você continua guardando aquilo, fazendo aquilo. Que outras coisas que são ocultas e a gente não pode mostrar? Por exemplo, roubar dinheiro, né? Você não declarar aquilo que você ganha.
Ah, mas o governo rouba muito, então eu também tenho que passar um pouquinho a perna nele. Uma outra coisa oculta que com o tempo ela acaba nascendo é plantar discórdia. Plantar discórdia. Existem pessoas que plantam discórdia em um ambiente ocultamente. O ambiente começa a ficar difícil, porque ela vai jogando pessoas contra outra. Ela trabalha como se fosse um tabuleiro de xadrez, para quem joga xadrez. Ela ocultamente ela vai fazendo coisas. Quando ela descoberta, já deu ruim, já teve que ir mais para ser cancelado, né? Vários peões já foram comidos. Para quem está em casa e não está ouvindo, o apóstolo acabou de dizer que outra coisa oculta é plantar discórdia entre os irmãos, né? Você não tem coragem de trazer as claras das coisas, então você vai fazendo aquele serviço sujo, né? Alguém tem que fazer o serviço sujo, vai falando mal do pastor, mal de outras pessoas pelos lugares ocultos, né? Mas a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando coisas ocultas. Você pode trair a tua esposa, você pode trair o teu marido de forma oculta. Ah, mas trair é só ir lá e entrar no quarto ou entrar no motel? Sim, também. Isso, provavelmente, se a pessoa faz isso, ela vai ocultar isso de todas as formas, né? Mas você pode trair também tendo uma conversa. Você é casado, você tendo uma conversa que não deveria com outra pessoa, né? E você oculta isso, você esconde isso, você não deseja que isso apareça. Então, por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, se você tem isso na tua vida, você não vai prosperar, né? O próprio rei Davi disse assim, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos secaram. Você não vai prosperar em área nenhuma da sua vida, muito menos na área espiritual. Então, quando vai a intercessão, vamos lutar com o diabo, aí você dá um passo atrás, né? Você, vou nada. Demônio manifesta ali, você, vou vigiar os carros. Tem que fazer uma limpeza na cozinha, tranca a porta da cozinha, deixa os irmãos resolver lá fora, né? No livro para voar, o pastor te chama para a hora da libertação, pastor, eu vou lavar o banheiro agora, né? É quando a irmã de corte começa a revelar todo mundo, o irmão que tem pecado oculto, né? Ele vai para o banheiro na hora, ele some da igreja. Mas eu queria, como eu disse para vocês, eu queria ir para a parte prática, porque é provável que muitos de nós aqui tenham coisas ocultas, escondidas. Espero que não, tomara que todos nós aqui, porque todos nós temos pecado, mas os nossos pecados não estejam ocultos. Sabe por quê? A Bíblia deixa muito claro que tudo que está oculto, um dia vai vir para a luz. Mas quem deseja andar em trevas é porque ainda está amando o pecado. Então, eu quero primeiro ir para a prática de como nós nos desvencilhamos do pecado escondido, né? E uma prática muito clara, bíblica, é trazer à luz. O problema é que quem está com pecado de estimação oculto, ele não deseja trazer à luz, porque é vergonhoso. Mas o fato de não trazer à luz aquele pecado, faz com que ele tenha esse pecado como pecado de estimação. Ele permaneça incorrendo naquele erro, e aquilo vai virando uma prática comum, uma prática ainda mais prejudicial, vai grudando nele, vai ficando nele. Então a Bíblia ela deixa muito claro que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Mas é óbvio, talvez confessar para a pessoa errada pode acabar com a tua vida, né? Eu digo isso porque tem coisas que você talvez não possa confessar agora para a tua esposa, para o teu marido. Então é muito importante você ter um pastor, um líder, alguém de confiança, que você vai contar aquilo que não vai sair para lugar nenhum. Aquela pessoa vai te confrontar, você vai voltar a falar com ela, pequei de novo, errei de novo, mas você não pode manter isso às escuras. Eu vou expor um pouco a minha vida aqui para você entender.
Eu já tive preso num pecado oculto. E quando eu revelei isso para minha esposa, quando eu falei para minha esposa, eu não vou falar qual pecado, vou deixar na tua imaginação. Você pode pensar que eu adulterei, mas não é isso. E entenda uma coisa: quando eu confessei para minha esposa um pecado oculto que eu estava cometendo, ela ficou tão triste e chorou tanto que parecia que eu estava traindo ela. E era uma coisa, eu falei assim: não, é uma coisa tão simples que eu fiz. Mas quando eu trouxe para a luz, aquilo magoou tanto ela. E toda vez que eu pensava que o inimigo colocava um prato daquele para mim, eu falava: cara, eu feri a minha esposa, eu traí a minha esposa, e eu não vou cometer isso de novo. Então toda vez que você traz para a luz, que você não mantém escondido, não mantém oculto o pecado, é uma forma de o teu coração já começar a sair daquela prisão. Você não pode ficar guardando aquilo no secreto, no escondido, no escuro. Tudo bem? Você está entendendo aqui o que eu estou falando? Então, a sua vida precisa ser um livro aberto. Pode falar. O interessante é que quando você confessa para o mentor, ou para o pastor, ou para a esposa, ou para uma pessoa que você confie, que é importante que você confie, que seja uma pessoa, mesmo que você não vá até a pessoa onde você pecou, o pecado já deixou de ser oculto. Já enfraqueceu. Já está enfraquecido. Você já confessou ele. Já confessou isso para alguém. Eu falei para as pessoas aqui que nós temos um grupo de pastores, não só um, mas vários, que a gente procura se juntar e confessar pecado. Lembra aquela história que eu falei sobre o pastor que teve um sentimento com a criança, com a menina? Que eu perguntei: o que vocês acham que são? Eu falaram: é pedófilo. Aí eu falei: não é. Ele confessou antes de fazer, ele não catocou daquela menina, nem menina nenhuma. E aí ele foi liberto, porque nós, outros pastores, fomos as mãos. É assim que é a libertação. Quando a gente não confessa, a gente não tem como deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então não adianta você achar que vai deixar sem confessar o pecado oculto. Isso é uma questão interessante. Você começa por confessar. Uma vez eu ouvi uma palavra que resume isso que o apóstolo falou, para quem está em casa e não ouviu, quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado. Está entendendo? Eu costumo dizer isso, eu disse aqui na reunião de casais que a gente teve, né, dos 30 dias do amor, que eu costumo confessar a tentação para minha esposa. A Bíblia fala isso, né, que quando o marido ou a esposa se privam um ao outro na área sexual, você deixa ela sofrer tentação. Então, os homens estão tudo rindo ali atrás, mas essa é a verdade. Diga aí. Teu irmão ali está no 50º dia do amor. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu costumo confessar a tentação, porque a Bíblia diz: se a tua esposa ou o teu marido ele te priva da relação sexual, ele permite que você seja tentado. E a tentação, ela começa, principalmente para os homens, eu não posso dizer pelas mulheres, mas para os homens é pelo olho. Então, eu estou com a minha esposa, mas a gente está atarefado, a gente não está tendo uma relação sexual. Aí passa 1, 2, 3 dias. Aí no 4º dia eu começo a ser tentado. Tentado ao quê? Pela minha visão. Eu vou na rua, passa uma mulher, meu Deus. Ou internet, celular. O que eu faço? Eu logo confesso para ela. Eu falo: amor, tô carente. Quero carinho. Por quê? Quando você confessa a tentação, você não precisa confessar pecado. Então a gente precisa aprender a trazer à luz até as nossas tentações. Estou sendo tentado como? Na minha visão. Eu sou homem, sou carnal. Amém? Vocês estão entendendo isso? Eu estou deixando bem claro isso, para a gente entender. Amém? O que mais a gente pode falar aí? Quem gostaria de falar algo que já venceu de pecado oculto e como venceu? Né? Existem pessoas que estão presas ainda dentro da igreja
em pecados que parecem ser bobos, mas a pessoa não consegue vencer, como por exemplo pornografia, masturbação. A pessoa não consegue se livrar daquilo, ela fica patinando, ela não consegue romper ministerialmente, ela não consegue romper em nenhuma área, porque ela tem medo, né? Na hora que o demônio aparece, não consigo pregar porque eu não tenho autoridade. Bebida, são muitas áreas, bebida, a questão do dinheiro, quantas coisas podem estar ocultas, mas como a gente vencer isso? Então o primeiro passo é trazer a luz, amém? Traga a luz, não deixe escondido, porque se você está deixando escondido é porque você está namorando com o pecado, você está gostando daquele pecado, então você deixa ele oculto, você deixa ele escondido. Confesse até a tentação e você vai começar a vencer, amém? Amém? Uma outra coisa que eu gostaria, alguém quer falar? Ouviu alguém falar aí? Oi? Foi amém. Uma outra coisa que eu gostaria de falar a respeito disso, sobre pecados ocultos. Muitas vezes o pecado oculto ele se torna uma prisão, como eu já estava falando aqui. Ele se torna um pecado de estimação. Você não consegue vencer. Você não consegue vencer, não consegue vencer, não consegue vencer, não consegue vencer ele, né? E uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas, né, quando você desce a terceira ponte ali, ou sobe do lado de Vitória, tem uma placa bem grande assim, dizendo: estamos há 20 e tantos dias sem acidentes, né? E a pessoa, ela trata o pecado assim, quando ela está presa no pecado, ela começa a contar, né? Estou já há 10 dias sem cometer tal pecado, estou há 11 dias sem cometer tal pecado, estou há 12 dias sem cometer tal pecado. Só que isso não é saudável. Quando você faz isso, você torna o teu pecado um ídolo na tua vida, você idolatra o pecado, você torna ele um Deus para você, você fica ali, ai meu Deus. E sabe de uma coisa, você está tentando vencer o pecado com as suas forças. Enquanto você estiver tentando vencer com a tua força, você não vai conseguir. Você pode ficar dos 365 dias, 366, 367, uma hora você vai cair de novo. Não tente vencer com as tuas forças. O pecado, quem vence por você é Jesus. Diga aí. Falta de perdão. Eu assisti uma live essa semana, a minha amiga Priscila participou, aí o tema era esse: ofensa, não permaneça ofendido. Aí a questão da raiz da amargura, que não é pecado você sentir ofensa, mas o pecado está cultivando aquela raiz de amargura e passa batido, né? Ninguém sabe muitas das vezes. Às vezes se tinha ofendido e a pessoa que ofendeu não sabe, e ninguém sabe. Aí você vai cultivando aqui. Uma prisão assim também, que é difícil de sair. A Marilda disse aqui, para quem está em casa, que você guardar a ofensa de alguma pessoa é outro pecado oculto, que fica só você sabe, ninguém sabe, e aquilo te trava, te prende. A pastora Raiz disse isso na reunião de intercessores, né? É uma outra forma que, quando você libera aquilo, destrava a tua vida ministerial, destrava a tua vida emocional, destrava você. Tudo bem? A última coisa que eu quero falar sobre pecado oculto é algo que transformou a minha vida. Presta atenção. Quando você tem um pecado que é um pecado de estimação que você não consegue vencer, que aquilo fica te aprisionando, primeiro, não deixe ele oculto, confesse. Segundo, pare de idolatrar o pecado, vá buscar a Deus, viva uma vida com Deus. Pense assim: já estou há 15 dias sem ficar nem um dia sem ler a Bíblia, sem falar com Deus. Aí você vai esquecer do pecado. Agora se você fica pensando: já estou há 15 dias sem pecar, eu vou vencer, eu vou conseguir. Você não vai vencer, você está fazendo com a tua força. E o terceiro e último, que eu, pela minha experiência, eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes os nossos pecados, aquilo que a gente está aprisionado, tem a ver com a nossa alma. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O pecado, ele muitas vezes é um desequilíbrio na nossa alma. Tudo bem? Você está aqui comigo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês.
Quando a tua alma não está em paz, e quando a gente não está em Cristo, a nossa alma, ela está... Você come demais, você vai na geladeira o tempo todo, porque você não está em paz, a tua alma não está em paz, então você precisa de conforto em algum lugar, e aquele conforto vem através da comida de forma exagerada, aquele conforto vem através da masturbação, do sexo exagerado, porque ele te traz um prazer momentâneo que traz uma paz para a tua alma. Aquele conforto vem através do dinheiro, da compra. Se eu consigo pegar bastante dinheiro de algum lugar, então eu vou e compro, e quando eu saio do shopping, bebida, cigarro, todo tipo de pecado, ele de alguma forma ele está alimentando o buraco que está na tua alma. A tua alma ela não está em paz, então você precisa resolver aquilo. Já viu? Quando você comete o pecado, instantaneamente você sente um alívio, uma paz, mas logo depois vem o que? Acusação. E aquilo vira um ciclo, que você está acusado, mas já que você está acusado mesmo, já que você está em pecado, então eu vou pecar de novo. Aí você peca de novo para poder aliviar aquele peso, e aí você fica vivendo um ciclo. Para você resolver esse problema, você tem que atacar o vazio da tua alma, o buraco da tua alma, e só Jesus pode resolver o buraco da tua alma. E saiba, você tem que enfrentar aquilo que gera dor na tua alma. Você está aqui comigo, sim ou não? Você precisa resolver os teus problemas na tua alma. Eu estava falando com a Ana ontem, falando a respeito de uma pessoa, não vou nem falar se era daqui ou não. E essa pessoa, ela não consegue romper na vida, não rompe na vida financeira, ela não rompe na vida, e a gente claramente vê que ela é uma criança emocionalmente. E eu não estou falando isso para desmerecer essa pessoa, porque eu também há pouco tempo atrás estava assim, e a gente inevitavelmente passa por situações na nossa alma que a gente precisa se resolver. Eu me lembro que quando eu passei por depressão, eu falei para várias pessoas, inclusive para minha esposa, eu falei assim, eu nunca mais vou passar por isso que eu estou passando agora. Eu vou tomar a atitude que for necessária, o que for preciso para fazer, decisões drásticas, violentas eu vou tomar, porque eu nunca mais quero voltar para esse buraco na alma, esse lugar de escuridão. Eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Então eu vou tomar a decisão que for necessária, que Deus mandar, eu vou fazer. Quando eu ver que eu estou indo para esse lugar de novo, eu vou sair desse lugar imediatamente. Eu não vou ficar num lugar que está me matando. Tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Então, a pessoa, quando ela percebe que a vida dela não está andando, ela não está indo para lugar nenhum, não está saindo, ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa perceber que ela precisa mudar, né? Tem até uma frase aí, né, que rola na internet, que dizem que é do Einstein, né, que diz assim, que você não, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O maior sinal de maluquice, de loucura mental, é você querer outros resultados fazendo a mesma coisa. Então, se você percebe que a tua vida está patinando, você precisa mudar os teus hábitos, sair daquele lugar. Então, várias coisas aconteceram na minha vida, inclusive o fato de eu voltar para Vila Velha, inclusive várias conversas, embates que eu tive com meu pai logo que voltei. E uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, pai, tá bom, eu não quero mais tocar nesse assunto e eu vou assumir a responsabilidade dos meus erros. Eu não sei se ele lembra quando eu falei isso por mensagem. Eu vou assumir as responsabilidades dos meus erros. Eu vou parar de ficar buscando o responsável. Eu vou assumir a responsabilidade dos meus erros. Porque eu cometi erros e as consequências dos meus erros estão aí. Eu não posso lutar com as consequências dos meus erros. Eu tenho que viver elas. Eu tenho que encarar elas. Eu tenho que me responsabilizar pela minha vida. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Então, tem atitudes que a gente toma de mudança que resolvem coisas na nossa alma. Vocês estão aqui comigo? Eu não sei se vocês estão aqui. Isso é tão profundo que talvez você esteja viajando aí. Tem atitudes que a gente toma que resolvem coisas na nossa alma. E a gente precisa tomar essas atitudes, mudar certas coisas. Eu vejo às vezes pessoas, essa pessoa que eu estou falando, eu não vou dizer muito para ninguém entender, eu já disse para ela várias vezes, perdoa tua mãe.
E eu sei, ele falando, já perdoei minha mãe. Só que eu sei que ele não perdoou, sabe por quê? Porque as outras figuras de autoridade na vida dele, ele não respeita, ele não trata com o devido respeito. Por quê? Quando você tem uma quebra de hierarquia, você vai repetir aquilo com as outras autoridades. Então você precisa resolver aquilo lá atrás, para que tudo vá bem. Então a vida está disfuncional, as coisas estão tudo dando errado, porque não resolveu o problema lá atrás. Se resolve logo. Define o que você tem que fazer e faz. Prática, faz coisas práticas. O que eu preciso fazer? Eu estou desonrando uma autoridade, então começa a honrar, com atitude, sem falar. Honrar não é, como eu te amo. Honra prática, faz coisas para aquela pessoa que honre ela. Honra aquela pessoa, começa a honrar prática, de forma prática. Está entendendo isso? Tem coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida emocional. Quando você resolve isso, simplesmente o pecado oculto perde totalmente a força. Você não sente mais vontade de masturbar, de sexo ilícito, de roubar, de beber, de fumar, sei lá qual é o... Porque a tua alma, ela entra num estado de resolvido. Estou resolvido. E sabe, é Jesus que te leva para esses lugares. É a presença de Deus que te leva para esses lugares. Mas o que eu estou querendo dizer essa manhã é que muitas vezes a gente espiritualiza demais, a gente torna um negócio muito místico, porque Jesus vai te pegar e Ele vai te levar. Tem coisas que são mais práticas, que a gente precisa resolver praticamente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver certa área na minha vida. Foi com meu pai já morreu, e agora? Honra quem Deus, a autoridade que Deus está colocando na tua vida agora, hoje. Não tem como você honrar mais o seu pai. Talvez tenha, sei lá, ele tem um filho, tem uma esposa, honra, tenta fazer algo prático. Para de chorar o leite que já foi derramado. O que já foi derramado, já derramou. Agora você precisa resolver prática, fazendo daqui para frente o que você tem que fazer. Amém? Deu para entender isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas se resolvem na minha vida quando eu paro de pensar muito. Como eu resolvo isso? Resolve com prática. Amém? Vocês estão entendendo isso? Práticas que vão levar a nossa alma para um lugar de descanso. Práticas que vão nos tirar de um lugar de angústia constante. Amém? Vocês estão entendendo? A segunda coisa no versículo 2, na minha versão rejeitando as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Tem outras versões que deixam ainda mais claro. Ele fala ali falsificando a palavra. Quando nós fazemos as coisas com a motivação errada. Você já viu a pessoa que tem motivação errada? A gente pode ver isso muito claramente no ministério. Alguém que vem para o ministério, que quer ser pastor, o pai diz muito isso aqui, né? Quer ser pastor? A pessoa quer ser pastor por causa da fama, do holofote, de falar no microfone. A pessoa quer ser pastor por causa do dinheiro. E eu estou falando de ser pastor, mas pode ser qualquer outra área, profissional, material, física. Eu quero ser o chefe, eu quero ser o líder, eu quero ser o patrão, mas com a motivação errada. A pessoa não tem a motivação certa. Geralmente as pessoas que chegam a ser patrão, chefe, líder, elas têm outra motivação, né? Eu costumo dizer muito isso. Se você analisa o Bill Gates, por exemplo, o cara que é o mais rico do mundo, e aí você analisa ele, você olha para a vida dele, o cara tem mansões, o cara é muito rico, mas ele não tem o propósito de enriquecer como uma pessoa que é pobre, que não consegue, que ele tem, né? Por exemplo, o pobre, ele quer ficar rico para poder deitar na rede e ficar na sombra bebendo água de coco. O pobre, ele quer ter dinheiro para ele comprar o último iPhone. Aí você vai no Bill Gates, o relógio dele é aquele relógio quadradinho, igual do presidente Bolsonaro. O cara, as roupas dele não tem nenhuma de marca, ele não usa Nike, ele não usa nada disso. Ele não quer o dinheiro porque ele quer ostentar. Eu estou dando esse exemplo material porque muitas vezes as coisas não fluem na nossa vida porque nós temos o propósito errado. E o propósito errado sempre trava a nossa vida, sempre paralisa a nossa vida.
Toda vez que você tiver um objetivo e tiver o propósito errado, você vai patinar e não vai alcançar, não vai chegar, não vai resolver, sua vida não vai se resolver. Então você precisa analisar qual é a motivação do teu coração, do teu casamento. Qual é a tua motivação para o casamento? Quando você tem uma motivação só de se satisfazer, de querer satisfazer a você mesmo, o casamento vai dar errado. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo isso? Sim. Eu falei na quinta-feira que propósito é motivação mais direção. O que tem te motivado? E para onde você está indo? Eu gosto de dizer que essas duas coisas, elas são geradas em nós por Deus. É o Espírito Santo, é Jesus, é quando você está em Jesus que ele te motiva e Ele te direciona. Amém? Então, meu irmão, busque em Deus a tua motivação e a tua direção. Amém? Segundo ponto, no versículo 7 ao versículo 9, batalhas espirituais. Batalhas espirituais. Olha o versículo 7, 2 Coríntios. Li, passa aí para mim. 2 Coríntios 4, do 7 até o 9. Esse é o segundo ponto. São as batalhas. Tudo bem? Quem está anotando, o primeiro ponto foi pecado oculto e propósito errado. Agora o segundo ponto é batalhas. Batalhas. Do versículo 7 até o versículo 9 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Volta lá no 7, Liga. No 8, aliás. Somos atribulados, mas não angustiados. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, para mostrar para vocês o que diz na minha versão para atribulado e para angustiado. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A palavra atribulado aqui para mim aparece a palavra tlibo, que é prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Quem aqui já se sentiu assim na vida? Esmagado, pressionado, né? Deus, quando Ele quer fazer algo na nossa vida, geralmente Ele deixa a gente passar pela prensa, né, pelo pisotear das uvas, né? E a gente só entende que aquilo foi bom depois que passa, porque enquanto está passando, enquanto está sendo pisado, dói, é duro, é difícil. E na nossa vida a gente passa por momentos assim, amém? Quem foge dos momentos de angústia nunca cresce. Você não pode fugir dos momentos de angústia, você tem que deixar Deus trabalhar na tua vida. Só que a Bíblia deixa muito claro que nós somos, o que ela diz aí? Nós somos atribulados, pressionados como uva, mas nós não somos angustiados. E a palavra angustiada aqui no original diz assim: é estar num lugar tão estreito e dolorosamente restringido em espírito. Ou seja, você é atribulado, mas você não é restringido em espírito. Vamos trazer para o evangeliquez. Você não fica oprimido por demônios. Os demônios não te oprimem, eles não te paralisam, né? E muitas vezes a gente percebe pessoas que estão, quando elas vão para um nível de batalha espiritual mais alto, elas vão para a guerra, chegam no nível de intercessão e elas passam por um certo nível de opressão. E aí você fala: pô, mas essa pessoa é crente, essa pessoa é líder. Mas não necessariamente ela está manifestando o demônio.
Mas os demônios estão oprimindo ela não está conseguindo fluir no seu chamado, no seu ministério, porque de alguma forma ela está enfrentando uma batalha espiritual que está oprimindo ela. E o apóstolo Paulo diz assim: ó, nós somos atribulados, mas não oprimidos, não angustiados, não chega no nível que nós somos restringidos espiritualmente. Espiritualmente nós estamos voando. Tudo bem? Você está aqui comigo, sim ou não? Então, por que eu cheguei nesse ponto? Porque a gente percebe muita gente que chega na intercessão, chega em qualquer lugar, e quando ela chega no nível de batalha, quem já fez nível de batalha e guerra alto aqui, que já foi guerrear, subiu um monte, vai enfrentar principado, você sabe que quando a pessoa está mal na alma, ela começa a chorar, começa a tremer, começa a dar crise emocional. Ela está endemoniada? Não, mas ela está oprimida. Ela está restringida no seu espírito pela alma dela. Ela está restringida no espírito por demônios. E o apóstolo Paulo e a Bíblia diz para nós que não, isso não pode acontecer. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ela está enfrentando uma guerra espiritual e não está conseguindo. Então, analisando o que a gente disse, se você não tem pecado oculto, se o seu propósito não é errado, tem alguma coisa errada quando você está enfrentando certo tipo de batalha e você está sendo oprimido, paralisado por demônios. Você está aqui comigo, sim ou não? Você está entendendo isso? Então, o primeiro passo prático que eu quero dar para vocês, que eu não falei na quinta-feira, como vencer esse tipo de coisa? Eu queria falar sobre 3 coisas que a Bíblia diz muito claramente. A primeira é a oração. Foi falado muito isso aqui no domingo passado pela manhã. Oração, uma arma de guerra. Quem não ora não vence. Quem não ora não vence. Quem não ora não vence. Precisa orar. Você não vai conseguir entrar num nível de batalha se você não for uma pessoa de oração, uma mulher de oração, um homem de oração, alguém que ora, alguém que fala com Deus, alguém que vive uma vida com Deus. Segunda arma bíblica que a gente vence as nossas batalhas: adoração. A gente viu semana passada que Pedro foi liberto da cadeia por causa da oração do povo. A gente vê Paulo e Silas sendo libertos da prisão por causa da adoração. A adoração é outra arma de guerra que faz você vencer aquilo que o inimigo está tentando te oprimir. Você pode ser atribulado, pressionado, mas não angustiado. Os demônios não podem te oprimir, te paralisar espiritualmente. Então você precisa orar, você precisa adorar. E por último, o que eu falei na quinta-feira, você precisa... Ninguém faz guerra sozinho, gente. E aí eu chego onde Deus falou comigo. Tem pessoas tem mulheres que não estão vencendo guerras porque o marido não faz guerra junto com ela. Tem igrejas que não estão vencendo batalhas, que não conseguem ultrapassar certo nível de batalha, porque só o pastor guerreia. Não tem intercessão. A gente percebe claramente quando a intercessão começa a guerrear. A gente percebe claramente quando tem alguém orando junto. Tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Porque o texto continua dizendo, olha lá, no 9, não, perplexo, mas não, aí no 9 ele diz, perseguidos, mas não desamparados. E no original, essas palavras, perseguidos e não desamparados, os desamparados tem a ver com você estar, com ter alguém para te ajudar. E a gente volta lá no primeiro ponto: não fique sozinho, compartilhe as suas guerras. Foi falado aqui na terça-feira, principados, potestades, hostes celestiais do mal. A nossa guerra não é contra a carne, mas contra principados, potestades, hostes celestiais do mal. Tem gente que está guerreando contra principados, familiares. A pessoa vai tentar entrar na intercessão, ela não consegue, ela não rompe porque tem principados familiares tentando travar ela, para ela não romper na vida dela. Essa questão do principado, ela é muito importante. Às vezes nós achamos que vamos negar a nossa família quando nós rejeitamos, nos organizamos contra principado. Existe um principado que vem reinando meu avô, meu pai, e agora eu estou notando que está reinando em mim. E se eu for contra isso, eu estou indo contra meu pai e meu avô. Não é. Precisa entender. A nossa luta
Eu sou um cara que se deixar um homem só. Eu sou um homem solitário. Eu sou um homem, Daniel. Sou um homem solitário. Eu estou falando só espiritualmente, emocionalmente. Eu não tenho necessidade de pessoas. Talvez aqui tenha pessoas que também se veem. Eu não tenho muita necessidade de pessoas. Quando eu consigo ficar sozinho, eu e a terra, a galinha, o mato, eu consigo. E quando eu entrei no exército, mais ainda eu fui, porque eu me fechei. Então, se eu não entender isso, conversar isso, falar o de jeito, às vezes você me convida para onde eu fico andando no lugar à noite, não consegui estar no meu date, mas no dia que eu fui convidado, eu fui, meu date estava, mas à noite eu não entrei mais. Mas eu preciso estar perto de gente. Não é porque eu goste, mas é porque eu preciso aprender isso, eu preciso lutar. Você está entendendo? Então, quando tem um principado de solidão, está entendendo? Eu não preciso de ninguém, eu ninguém me basta. É um principado, tem que cortar. Então, não adianta você, eu estou maltratando, estou negando meu pai, minha mãe. Não dá, não. Você está cortando, quebrando ela do inferno, para que os teus filhos não andem pelo caminho que você andou e sofram o mesmo sofrimento que você andou. Entendeu? É interessante essa questão. Não são perseguidos, mas não desamparados, ou seja, não sozinhos. Eu estou lutando, mas eu tenho uma igreja, um povo de amigos, eu tenho um irmão, eu conversei para ele, e é isso. Que não é vergonha. Não é vergonha. Eu não estou maltratando meu pai falando isso, eu estou maltratando meu avô, minha mãe. Amém? Estão entendendo, irmão? A gente está destronando o capeta da vida dos nossos filhos. Pensa nele, Deus mesmo, irmão. Essa semana eu tive uma conversa com a minha família e sobre isso. Não pensa mais em você, pensa nos teus filhos. Pensa nos teus filhos, por favor, entenda. Senão você vai reprogramar isso e eles vão vir mais forte ainda. Não é isso? Lembra dos filhos que a gente pensa que acabou o negócio? Quando vê, abre o olhinho lá no. Ele não vem do mesmo jeito que do outro. O Ali. Ele vem mais forte ainda. E aí ele vai mais forte. Tá? Desculpa aí. Para quem está em casa, eu não vou explicar o que foi falado, não, para você ter curiosidade e na próximo domingo vocês virem congregar. Seguinte, gente, para ficar bem prático, para vocês entenderem. Meu pai conversou comigo a respeito da Ana. Eu vou deixar bem claro isso. Porque várias vezes a Ana às vezes vai enfrentar uma guerra, por exemplo, na intercessão, e ela estava sendo privada emocionalmente, sentia algo, e estava sendo travada, e meu pai estava dizendo: ei, você tem responsabilidade sobre isso. Ela não pode, tem guerras que ela não vai conseguir vencer sozinha. Você é marido, você tem que assumir essa responsabilidade. Você tem que entrar na frente dessa guerra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou expondo isso para você compreender que você, como homem, é sacerdote da sua casa. Você precisa guerrear alguns níveis de guerra que a tua esposa não vai conseguir vencer sozinha. Você está entendendo isso? Que eu estou expondo aqui para vocês, que nós precisamos compreender que até no âmbito da nossa família, às vezes a nossa família está perdendo batalhas, perdendo guerras, porque a gente está desapercebido da batalha espiritual. A gente vê a nossa esposa mesmo errando, a gente vai brigar com ela, e a gente não percebe que a guerra é nossa. Somos nós que estamos guerreando juntos a respeito daquilo, a respeito daquele principado, a respeito daquela potestade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem guerras espirituais que você precisa guerrear, e muitas vezes você não guerreia a guerra da tua esposa, a guerra da tua família, porque você está enfrentando as suas guerrinhas ali, está com o seu pecadinho de estimação. Você ainda está guerreando no primeiro ponto, você está lá preso no primeiro ponto, e a tua esposa está lá guerreando já nas batalhas espirituais, principados e potestades. Você está aqui lutando com as tuas emoções. Ei, vence logo as tuas emoções e vem guerrear a guerra da tua família. Tem gente que está guerreando a guerra do passado. Ai, meu pai, minha mãe, e está esquecendo dos filhos, da esposa, da família. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Homens, mulheres, cada um de nós precisamos assumir certas responsabilidades. A maior fúria do inferno é contra a família. O inimigo, ele odeia a tua casa, a tua família. Você precisa perceber isso. Você precisa ungir a tua casa, você precisa orar pelos teus filhos, orar pelo teu casamento, orar pela tua cama, pelo teu relacionamento conjugal. Não permitir que nada entre vocês dois, entre a tua família. Orar, homem, assuma a tua responsabilidade de guerrear, de orar,
de adorar na tua casa, porque se você não ora, você não adora, você não ora junto com a tua esposa, não guerreia contra os principados e potestades, você está perdendo batalha e vai continuar perdendo. Amém? Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo bem profundamente isso? Quão importante é você guerrear, você entrar em batalha, você entender que você está em guerra espiritual. Amém? Terceiro e último, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que nós somos atribulados sim, mas não angustiados. Mas, por último, ele diz assim, olha, no nosso corpo, deixa eu achar aqui onde que é, passa mais para o final. Versículo 16, 4:16. Por isso não desfalecemos ou não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse corromper tem a ver com a gente estar envelhecendo, está morrendo, vai tendo doenças, vai ficando com o cabelo branco, como meu pai diz, o velho está velho, já não tem mais a mesma força de antigamente, a gente está cada vez mais envelhecendo, nosso homem exterior, mas o nosso homem, isso é importante se entender, todo mundo que entra em guerra, faz guerra, todo mundo que vive em batalha, envelhece também com o físico. Talvez você não entenda isso quando olha o pastor envelheceu um ano, você vê ele, mas você vai ver que ele entrou em guerra. E a questão do pastor não é a guerra individual, ele entra em guerra de pessoas, batalha. Está com a batalha hoje, vai entrar na batalha, mas amanhã é o João, depois de amanhã é o Edilson, e o pastor entra para orar, e se envelhece. Paulo está dizendo assim, ó, mesmo que o corpo, eu vejo que o meu pastor esteja envelhecido, corrompido, bem, contudo o homem interior, ele se renova de dia em dia. E aí é a terceira coisa que nos faz paralisar. Então, relembrando, a primeira é pecado oculto, motivação errada. Isso faz a gente travar em todas as áreas da nossa vida. Segunda coisa, é as batalhas espirituais que a gente não discerne. Deixa a nossa esposa, o nosso marido guerrear sozinho, não entende que a gente está guerreando junto. Como igreja, não entende que a gente está guerreando junto. Por exemplo, no domingo passado, o apóstolo não veio no culto do domingo. Quem aqui já viu isso acontecer alguma vez na vida? Eu sou filho dele, nunca vi isso acontecer. Eu falei, tem uma coisa errada. Tinha despacho ali na esquina, Deus revelou que tinham feito obra de macumbaria contra nós, contra a igreja. A gente precisa entender, nós estamos em guerra. A gente foi lá, fomos orar e guerrear, Senhor, nós sabemos que tem uma batalha espiritual contra esse território, existe uma unção apostólica, os principados e potestades dessa terra estão guerreando contra nós, mas nós não aceitamos, nós estamos em guerra, estamos em batalha. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, o segundo ponto é batalha, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Não, foi só o dente, é dente, senti dor de dente. Não foi, não é. A gente precisa entender, isso tem a ver com a nossa família, a gente precisa entender quem está em guerra em família, tem a ver com a nossa igreja, tem a ver com tudo na nossa vida. Amém? E terceiro e último, a gente fica travado, desanimado, paralisado, por quê? Porque a gente não tem dia a dia com Deus. A gente não tem dia a dia com Deus. Ele diz, o nosso homem interior contudo se renova de dia em dia. Quem não tem vida com Deus acaba ficando desanimado, paralisado, travado, não consegue interceder, não consegue romper, não consegue vencer. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo isso? E como eu disse, para terminar, eu queria que a gente analisasse de forma prática como ter vida com Deus diariamente. Como você consegue todos os dias ler a Bíblia e orar? O que você faz? Quem vence isso? Quem consegue isso? Eu quero dar um exemplo meu antes que você... Está cheio de gente querendo falar, então eu vou primeiro eu. Como que eu entendo isso? A nossa disciplina diária, as disciplinas espirituais. Como qualquer outra coisa, qualquer outro hábito de vida, é um hábito.
Alguém que já leu livros de como gerar hábitos? Eu já li livros de como você gerar hábitos, né? De como é formado um hábito. E eu vou dar um exemplo prático para vocês, prestem atenção aqui comigo. Acho que 6 ou 7 meses atrás eu tive uma conversa com meu pai. E ele passou uma lista de coisas que eu tinha que fazer. E nessa lista de coisas eu prendi do lado da minha cama e todo dia eu lia que eu tinha que fazer. E dentre elas, a direção que meu pai me deu é que eu tinha que chegar no trabalho. Naquela época eu estava trabalhando, não era home office, estava trabalhando lá. Ele falou: você tem que todos os dias, 8 horas que abre o seu serviço, você tem que estar lá, abrindo a porta do seu serviço, 8 horas da manhã. Você não vai chegar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, vai chegar todo dia no horário, acordar cedo. Para chegar a esse horário eu tinha que acordar às 7 horas da manhã. Na prática, na minha área, eu não precisava fazer isso, eu podia chegar a hora que eu quisesse, no tanto que eu cumprisse as 8 horas, no tanto que eu entregasse os negócios. Só que foi uma direção que meu pai me deu e eu assumi aquilo como uma direção, e eu acordava todo dia naquele horário. Resultado, depois de 6 meses a minha vida melhorou muito. Hoje eu não consigo acordar depois das 6h30 e eu estou com um propósito de diminuir isso mais. Eu quero ficar igual o tio Cláudio que acorda às 5 horas da manhã. Porque eu percebi que eu estava perdendo muito tempo da minha vida. Eu estou produzindo muito mais do que eu produzia antes. Muito mais do que eu produzia antes, só que... e eu percebo o dia passando muito rápido. Eu percebo, cara, eu acordei às 6h30 da manhã e não consegui fazer tudo o que eu queria. Imagina como que era antes. Eu estou querendo acordar às 5 horas da manhã. Todo dia. Eu já estou acordando alguns dias, acordando esse horário. E eu não estou usando despertador, não uso nem um dia de despertador. 6h30 eu já estou acordado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para eu gerar esse hábito, não foi fácil. Nos primeiros dias, meu pai disse que eu tinha que chegar às 8 horas. Então no primeiro dia eu acordei 7 horas da manhã, eu acordei atrasado, tomava banho rápido, e pegava o carro, chegava 8h10. Ai meu Deus, 8h10. Segundo dia foi assim também, a correria. Ai, como é ruim acordar cedo. Só que depois que passaram alguns dias, mais ou menos um mês, aquilo se tornou tão natural e trouxe tanto resultado para a minha vida que eu falei: eu não quero outra coisa para a minha vida. Eu quero acordar todo dia cedo. Você está entendendo isso? Eu li um livro grosso que fala sobre hábitos, é um livro amarelo, não sei se você já viu. Ele fala como você forma os hábitos. E a principal coisa é você precisa fazer isso. Qualquer coisa que você queira fazer como hábito todo dia, você precisa fazer isso pelo menos por mais de 20 dias, de 20 a 30 dias, todos os dias. Depois que você fizer aquilo vai começar a entrar na tua disciplina diária. Então, você precisa, para começar, colocar algo como regra na tua vida. Aquilo precisa ser regra. Eu não vou fazer tal coisa. Então eu já tive várias estratégias para ler a Bíblia. Eu já tive estratégias assim: eu lia 3 vezes, orava e lia a Bíblia 3 vezes ao dia. Então eu tomo café da manhã, eu almoço e eu tomo café da tarde, eu janto. Então eu pus durante um mês, uma época assim, todos os dias eu não vou colocar nenhum alimento para dentro da minha boca sem antes colocar um alimento espiritual. Então quando você põe uma regra, algo que você não pode descumprir, é óbvio que vai começar difícil, mas depois você vai ver o resultado daquilo. E sabe, o resultado bíblico é que se você meditar na palavra de Deus dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na hora certa, suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quem lê a Bíblia dia e noite, quem medita, quem ora, quem fala com Deus, prospera. É resultado da Bíblia. Então quando você começa a ter esse resultado, quando você começa a ver o resultado da sua vida com Deus na prática, você fala: como eu falei, eu preciso acordar cedo todo dia. Só que isso já se tornou tão natural que eu acordo 6 horas eu estou acordado. Às vezes, quando eu acordo eu falo: pô, nem queria ter acordado hoje, é sábado, é domingo, mas eu estou acordado. Já virou algo que está aí dentro de mim. Então, se você não tem a prática de ler a Bíblia, de ter vida com Deus, ter dia a dia com Deus, saiba disso, que você está perdendo de ser renovado por Deus, você está perdendo de prosperar, você está perdendo muitas coisas. E o primeiro passo para você ter dia a dia com Deus é você precisa criar uma regra que você não vai descumprir. Meu pai disse para mim: você não pode deixar de chegar às 8 horas da manhã no trabalho.
E aquela palavra é pesada para mim. Se eu chegar atrasado, eu estou desobedecendo, desonrando meu pai. Então eu queria dar uma direção para você hoje. Faça algo, ponha algo. Pode ser esse do alimento. Você não precisa ler muito, lê um versículo. Começa lendo um versículo. Vai tomar café da manhã? Pega a Bíblia. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas é daquele homem que aquele Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondeu Judas, pronto, li. Não entendi nada, Senhor. Amanhã, lê de novo, pega outro versículo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, na hora do almoço, antes de comer, tomando o pão, partiu, deu aos discípulos, disse, tomai e comer isso, isso é meu corpo, amém, glória a Deus, Senhor. Eu quero fazer parte do seu corpo, me ajuda a entender a sua palavra, amém, foi. Quando você vê, você vai estar lendo um capítulo de manhã, um capítulo na hora do almoço, outro capítulo no final do dia. Vai chegar uma hora que você vai falar, pô, não dá para eu ler muito de manhã, ler muito antes do almoço, ler muito, então eu vou ter que criar um hábito de 1 hora no dia, algum momento do dia, tirar para ler bastante, para ler 2, 3 capítulos. Você está entendendo? Mas você precisa gerar um hábito de vida com Deus, um hábito de dia a dia com Deus. Então, para a gente terminar, se a tua vida está patinando em alguma área, espiritual, emocional, financeira, você não está conseguindo romper, você precisa destravar essas áreas na tua vida. Destravar pecados ocultos, motivação errada, destravar a área da batalha espiritual, você precisa orar, adorar, e destravar a tua área de dia a dia com Deus. Essas 3 coisas vão fazer a tua vida romper, vão fazer a tua vida romper em todos os sentidos, amém? Amém? Fique de pé, feche os teus olhos. Tem alguém que quer falar? Que tenha outras experiências de dia a dia com Deus. Como você consegue ter dia a dia com Deus? Como você consegue realizar essas coisas? Ou qualquer um dos outros pontos. Tem alguém que deseja falar? Não? Daniel, diga. Depois da mensagem do pastor no ano passado da Márcia, né? Eu falei, eu quero ter essa Márcia comigo. E durante o dia, o que eu fiz? Eu coloquei alguns horários durante o dia para o meu telefone despertar. Aonde eu estou, o tempo desperta. Se eu não conseguir parar e orar, pelo menos eu falo com Deus, agradeço pelo dia, por aquele momento que eu estou vivendo. Eu tenho vivido isso na minha vida. E teve uma experiência de trabalho, até pastor, nós oramos, eu ia voltar para o trabalho e o ambiente é muito pesado. Aí contando com um amigo na equipe, outra equipe, eu falei, vai ter um churrasco amanhã, você não foi convidado? Eu falei, não, agora não vai porque você não deve, né? Eu falei, não, se me convidar, eu vou tomar Coca-Cola, agora por isso você não foi convidado. Eu falei, glória a Deus, porque você não deve. Então essa questão da oração, está me tirando no meio dessas pessoas que não convém estar, né? Porque eu já sentei muito na roda escarnecedor, já sentei. E a minha vida não foi isso. Então a questão de oração, eu acho que até fazendo efeito a mais, né? Fazendo efeito. Eu falei que a gente, nos últimos dias, a gente teve 2 metáforas aqui na igreja, que quando os apóstolos e apóstolas pregaram, aquilo bateu no meu coração assim como uma bomba. Uma da metáfora foi da arma, né, da Mag, né? Que se você não limpar, não tiver manutenção dela diária, ela não vai funcionar na hora que ela precisar. Imagina na hora que você precisar, entrou o bandido, colocou a arma, tá vindo para colocar a arma na sua cabeça, você pega travado. Por quê? Não sabe atirar, não deu manutenção nela diariamente, não vai funcionar, não rola. Então é uma metáfora fantástica, e é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente entra em guerra, agora eu vou orar, abaixa aí, começa a querer guerrear contra o diabo e cai, morre. Não funciona, Mag. E outra metáfora que foi pregada pela apóstola, ela estava falando sobre oração, sobre semente que precisa ser regada todos os dias, né? Quem gosta de planta sabe, você precisa cuidar da planta, ela vai morrer. Eu tenho uma plantinha lá agora que deu uma praga, deu um pulgão lá, está dando fungo, e ela vai morrer se eu não regar ela. E não adianta regar só com água. Eu sei, eu rego 3 vezes na semana, mas eu sei que está dando uma praga, agora eu tenho que usar um inseticida lá para matar aqueles bichos.
cuidar dela, eu tenho que olhar. Ontem eu fui lá e vi todos os pulgão, matei todos eles que estavam comendo a pontinha da minha planta, e eu vou cuidar, ela vai sobreviver. É assim a nossa vida com Deus. Se eu não cuidar dela diariamente, ela vai morrer. Amém? Amém? Então preste muita atenção nessas palavras que Deus vem falando conosco e ponha em prática. Isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a tua história. Eu estou falando aqui de algo que tem acontecido na minha vida. Eu não estou falando aqui sem viver isso. Você precisa pôr em prática isso. Isso vai mudar a tua história, isso vai mudar a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Se você deseja ofertar, o diácono Cláudio está ali com os envelopes. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo na casa do Senhor. E nós já vamos orar e encerrar a nossa reunião. Você que está em casa, que perdeu algumas partes que não foram faladas no microfone, sinta saudade de estar aqui. Está todo mundo de máscara, só eu que estou sem a minha máscara, eu estou falando no microfone. Está todo mundo de máscara, os bancos separados, tem álcool em gel na porta da igreja. Amém? Não deixe de participar, a não ser que você realmente faça parte do grupo de risco, né? E não possa mesmo sair de casa. Mas se você não faz, venha congregar conosco, venha estar aqui, porque é o melhor lugar para estar. Amém? Amém? Os horários dos cultos começam às 8 horas da manhã no domingo, e nós estamos indo até umas 10 e pouco. E no domingo à noite, às 18h30, amém? Terça-feira, às 19h30. E na quinta-feira nós estamos fazendo o nosso celulão. Quem participou do celulão aí? Bastante gente, né? Teve várias outras pessoas que não participaram. Mas na quinta-feira nós vamos ter o nosso celulão. Vai ser outro pastor, outro líder que vai estar trazendo uma palavra. Eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas, amém? Não deixe de participar, baixe o Zoom, participe em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos assim entregar nossos dízimos, nossas ofertas e encerrar essa reunião. Senhor, eu quero orar, Pai, e pedir, começar pela minha vida e pela minha família. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Como foi falado aqui essa manhã, nenhum de nós aqui é santo o suficiente. Todos nós ainda lutamos contra o pecado. Mas quantas vezes, Senhor, o pecado ele é mantido oculto na nossa vida, porque a nossa alma ainda não está descansando, a nossa alma ainda não está em paz. Por isso nós ficamos buscando em tantos artifícios para tentar deixar a nossa alma em paz. Mas só quem pode deixar a nossa alma em paz é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, vem trazer paz para a nossa alma, a ponto de nós não precisarmos mais recorrer a pecados para suprir a nossa alma. Ó Deus, não permita que nós tenhamos motivações erradas, tentando ficar famoso, rico. Ó Deus, tira isso, traz paz à nossa alma, faz compreendermos, Senhor, que tudo que nós precisamos nós já temos. Tira toda a motivação errada do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a compreender que estamos numa batalha, e nessa batalha muitas vezes a nossa esposa, os nossos filhos estão guerreando sozinhos. Muitas vezes o nosso marido está guerreando sozinho, como mulheres. Senhor, ajuda-nos a compreender a batalha, a orarmos juntos, a adorarmos juntos, a guerrearmos juntos, porque não estamos desamparados, Senhor. Meu Deus, precisamos nos unir à nossa família e vencer as guerras contra os principados e potestades que guerreiam contra a nossa casa, a nossa família, contra a nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos e por mim mesmo, pedindo, ó Deus, que eles tenham o hábito de ter uma vida com Deus, orar todos os dias, ler a Tua palavra todos os dias, falar contigo todos os dias, Senhor.
Opera isso em nós, Senhor. Nós te pedimos de todo o nosso coração, Senhor. Que nessa manhã o Senhor mude algo dentro de nós, para que nós saímos daqui com desejo, não de fazer coisas loucas, Senhor, ó Deus, mas de te buscar todos os dias, ó Deus, e que isso transforme as nossas vidas por completo. Nós oramos pelos dízimos e pelas ofertas, porque também sabemos que é uma batalha espiritual, Senhor. Ó Deus, que existem principados e potestades que tentam nos manter na miséria, tentam nos paralisar, gafanhotos. Existe uma guerra espiritual, Senhor. Ó Deus, mas o primeiro passo nós queremos dar, um passo prático de sermos obedientes, sermos fiéis à Tua palavra. Queremos dizimar, queremos ofertar, queremos entregar na Tua casa. Ó Deus, não porque a Tua casa depende de nós, a Tua casa depende do Senhor, e o Senhor trará recursos onde for necessário. Ó Deus, mas quando nós trazemos as ofertas e os dízimos, somos nós que somos abençoados. É a nossa casa que é protegida. Ó Deus, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que haverá abundância sobre a casa dos meus irmãos, sobre a despensa dos meus irmãos. Eles vão prosperar grandemente, eles vão prosperar abundantemente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles tenham uma colheita abundante, Senhor. Que eles tenham gratidão em todos os momentos, Senhor. Ó Deus, que não murmurem no seu coração, mas que saibam que o Senhor, ó Deus, tem toda a riqueza. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entender, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia.